Quando a gente é psicólogo, né, a gente acaba entrando em contato com material de vários outros colegas e nem sempre a gente acaba tendo a mesma opinião sobre um assunto, né? Quer dizer, a teoria é a mesma, né, mas a abordagem ou alguns pontos específicos da interpretação que a gente faz vai diferir um pouco. Então eu estava vendo o material de um psicólogo aqui, eu não vou citar o nome porque o objetivo não é expor ninguém, mas perguntaram para ele: tenho pensamentos que não gosto, o que fazer? Aí ele dá a explicação teórica, do qual eu concordo, obviamente, que os pensamentos vêm à nossa cabeça sem controle, que não tem como você impedir o surgimento do pensamento, que você tem que procurar racionalizar ele, ou seja, tentar perceber se aquilo ali é real ou não, né? Do porquê que você está pensando daquela maneira. Porque todo pensamento ele vai te gerar uma espécie de emoção, né, de sentimento, às vezes sentimento negativo, que também vai gerar, por sua vez, outros problemas na sua vida, né? Seja uma paralisação do que você está fazendo, uma falta de capacidade de ir em frente, de buscar o que você quer. Outra coisa que eu concordo também é que ele fala que as pessoas acabam vivendo no automático, respondendo emocionalmente a esses pensamentos sem questionar a validade, né? E ele também vai discorrer aqui o quanto essas crenças, essas regras que nós colocamos para a gente mesmo, né? Para nós mesmos, faz com que a gente tenha uma interpretação distorcida da realidade, né? E que se isso não é tratado a tempo, pode gerar uma neurose e transtornos de ansiedade e do humor. Bom, até aí eu concordo. Só que o ponto todo desse psicólogo é que, através da terapia, uma vez compreendido de onde surgiu essa crença, essa ideia, né, como é quase que um modelo bem psicanalítico, né, de você tentar descobrir esse trauma para que depois ele seja eliminado, né? Mas o que eu tenho percebido no trabalho clínico é que não basta só compreender de onde surgiu o pensamento, qual foi o trauma que originou essa crença negativa, né? Mas que algo tem que ser colocado num lugar, né? No lugar desse pensamento, dessa crença negativa, desse vácuo. E é aí que uma segunda etapa do trabalho precisa ser feito, né? Para tentar elaborar novas ideias, novos conceitos sobre aquela temática, uma nova interpretação daquilo com o paciente, né? E isso precisa ser acompanhado de uma validação real daquela coisa, né? Ou seja, o paciente precisa acreditar numa ideia nova e aquilo precisa ser comprovado. Um exemplo básico que eu poderia dar é aquela pessoa que acredita que ela é, por exemplo, sei lá, ela é feia, horrorosa, nenhuma pessoa poderia se interessar por ela, e você faz todo um trabalho de autoestima com aquela pessoa, mas o que adianta você fazer todo um trabalho de autoestima com a pessoa? Que ela é bonita, que ela é capaz de atrair pessoas interessantes, mas na realidade ela vai procurar flertar com outros e só recebe foras e nãos, né? Então isso precisa ser acompanhado de uma busca, né? De uma autoestima para você buscar um parceiro, por exemplo, e aquilo lá realmente se mostrar efetivo. Ou seja, que as outras pessoas estão correspondendo às investidas, aos flertes desse paciente, né? É claro que eu dei um exemplo banal, mas isso pode ser transportado para as outras áreas. E eu estou percebendo, né? Eu quis gravar um vídeo justamente por causa disso. Eu percebo que os psicólogos geralmente trabalham até essa primeira parte, né? Identificação do surgimento da crença, da ideia, do trauma, e para por aí. É lógico que o paciente, no final das contas, não vai ver melhora nenhuma, né? Vai não só abandonar a terapia, como vai continuar exibindo o comportamento destrutivo, a ideia e o pensamento destrutivo, mesmo sabendo a origem disso.
Ah, eu sou uma pessoa que não tem confiança por causa da minha mãe e do meu pai. Já sei a causa. Tudo bem, mas vai continuar se comportando como uma pessoa é, com falta de confiança, tímida, etc., mesmo sabendo da causa, porque você precisa retirar uma coisa, digamos assim, e não deixar um vácuo. Você tem que colocar uma outra coisa no lugar. Ou seja, um novo conceito, uma nova ideia, juntamente com seus esforços, obviamente, precisam ser inseridas naquela crença negativa, né? E eu escrevi isso no meu livro, né? O Como Lidar com o Luto, que ideias se combatem com ideias, né? Ações com ações. Então, é sempre isso, você tirar algo ruim, colocar um pensamento ruim, por exemplo, colocar um pensamento bom. Tirar um comportamento ruim e colocar um comportamento bom, né? Então você precisa trabalhar nessas duas polaridades.